Boa noite, pessoal. Boa noite a todos que estão se chegando aqui na nossa live. Vou esperar um tempinho ainda para o pessoal ir entrando, mas você que já está aqui, você é muito bem-vindo. Eu peço para que você envie esse link aqui desse canal nosso canal do YouTube, né? O link aqui da transmissão, envie para os seus amigos, para os seus familiares, que eu creio que vocês vão ser muito edificados, vai ter muito conteúdo nessa live. Então, vou enviando o link aí para o pessoal. E uma boa noite a todos. Vocês são muito bem-vindos aqui. Hoje nós vamos conversar com membros do Conselho Tutelar de Mococa e vocês são muito bem-vindos. Vão comentando aí no chat. E para começar, eu vou fazer uma oração, porque nós cremos, né, que Deus, ele está presente nas nossas vidas e com certeza, apesar dessa live ser um conteúdo, né, a gente crê também que nós queremos Jesus também participando deste momento. Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai, eu te peço para que agora, neste momento que nós vamos conversar aqui, que o Senhor esteja presente, que em nome de Jesus a sua presença esteja aqui, que o Senhor traga clareza aos nossos corações, clareza, Deus, aos nossos olhos, que, Pai, essa live possa ser edificante para cada um que está aqui assistindo. Deus, que o Senhor alcance vidas aqui e que em nome de Jesus vidas possam ser transformadas e que através do conhecimento, através de dados, Pai, nós possamos realmente entender a situação e continuar clamando para o Senhor para que essa situação mude, para que vidas possam ser alcançadas. Então, Deus, em nome de Jesus, faça dessa live um lugar onde pessoas, Deus, vão se achegar e realmente ter o entendimento, ter a clareza, os olhos abertos para essas questões. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, pessoal, nós vamos falar um pouco, né, sobre a Semana do Maio Laranja. Então, você que está aqui na live, que às vezes você não está entendendo, a Semana do Maio Laranja, né? Esse mês ele foi escolhido como combate do abuso sexual de crianças e adolescentes. Então, a gente está aqui durante essa semana começou ontem e vai até sábado, lives todos os dias com vários profissionais. Então, tá bem legal o conteúdo. Ontem já foi muito legal a nossa entrevista com a psicóloga Patrícia Coll. Ela conversou um pouco com a gente, ela deu introdução no assunto. E hoje nós vamos falar com membros do Conselho Tutelar. Então, eu vou colocar eles aqui na tela, eles vão se apresentar para vocês, tá bom? Podem começar se apresentando. Altair, você está mutado. Liga seu microfone, aí é só falar. Olá, pessoal, boa noite a todos vocês que estão aí nos assistindo, participando desta live. Primeiro, quero agradecer o convite da Estela, da Igreja Congregacional. É um prazer estar aqui participando com vocês. Sou conselheiro tutelar, estou no meu terceiro mandato consecutivo e vim aqui participar um pouquinho, trazer um pouco da experiência sobre a questão do abuso sexual. Ieda. Olá, boa noite. Meu nome é Ieda, é um prazer estar aqui. É o meu primeiro mandato como conselheira tutelar. Tem sido uma experiência desafiadora e hoje para conversar com vocês sobre um tema que é angustiante para nós, conselheiros tutelar, mas é necessário falar sobre isso. Parabéns à Igreja Congregacional por essa iniciativa e por levar conhecimento e informação aos seus membros e familiares e todos que assistem. Olá, boa noite. Meu nome é Jaqueline Mello. Estou como conselheira tutelar no segundo mandato. Agradeço muito a oportunidade de poder falar sobre esse tema que é tão importante. E para nós é um privilégio e também uma grande conquista, né? Ter novos espaços para que possamos prevenir, né? Através da informação, muitas famílias estão
conseguindo prevenir. Olá, boa noite. Eu sou Juliana, estou conselheira no meu segundo mandato. Esse ano, como coordenadora do Conselho Tutelar, gostaria de agradecer o convite da Igreja Congregacional. É muito legal ver as igrejas, né, trabalhando com temas como este. E estamos aqui para fazer um bate-papo sobre um assunto que, como a Ieda disse, é um assunto muito triste, mas é um assunto que deve ser falado. É verdade. Muito obrigada aí pela apresentação de vocês. E eu não poderia deixar de falar, né, pessoal? Hoje, dia 18 de maio, é o Dia Nacional do Combate ao Abuso Sexual de Crianças e Adolescentes. Então, hoje foi estipulado esse dia. Mas por que dia 18 de maio? Porque em 18 de maio de 1973, uma criança de 8 anos de idade, chamada Araceli, ela estava na sua cidade, em Vitória, no Espírito Santo, e ela estava indo para a escola, e ela nunca mais voltou da escola, porque homens a pegaram e abusaram sexualmente dela, agrediram ela também, e 6 dias depois o seu corpo foi encontrado atrás de um hospital em estado de decomposição, e esse crime até hoje segue impune. Então, muitas crianças, né, existem muitas Araceles ao longo de Mococa, muitas Araceles ao longo do Brasil e ao longo do mundo. Crianças que são violentadas, que realmente sofrem isso diariamente, e nós precisamos falar sobre isso. Então, hoje, dia 18 de maio, é esse dia separado para isso, né, e que nós possamos, além de ali falar sobre o Maio Laranja, né, trocar ali nossa foto de perfil para uma foto laranja, além de fazer isso, nós possamos nos levantar mesmo, para falar com as crianças, se você tiver filhos, seus sobrinhos, crianças que estão ao seu redor, adolescentes também. Então, é muito importante. E é sobre isso que a gente veio falar hoje, né? O Conselho Tutelar, eu pesquisei ali um pouquinho na internet, fiz minha lição de casa, e eu pesquisei aqui que os conselhos tutelares, eles foram criados em 1990, com a publicação do Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, para desempenhar uma função estratégica. Então, o Conselho Tutelar, ele tem a função de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente, e ele também tem a responsabilidade de agir sempre que os direitos de crianças e adolescentes forem ameaçados ou violentados pela própria sociedade, pelo Estado, pelos pais irresponsáveis ou em razão da sua própria conduta. Então, a gente vê aqui um pouquinho da função do Conselho Tutelar, né? E aí a gente separou algumas perguntas para os nossos convidados, e a gente vai fazer aqui a nossa primeira pergunta, que a Juliana vai responder, tá? E a primeira pergunta vou colocar aqui na tela. Como o Conselho Tutelar intervém em casos de abuso sexual em crianças e adolescentes? Então, Juliana, conta aí pra gente como que é o papel do Conselho Tutelar, desde o começo até o final, o que acontece, como que o Conselho intervém nesses casos? Vamos começar um pouquinho antes da intervenção do Conselho Tutelar. Nós temos os nossos canais de denúncia, que a pessoa pode ir diretamente na sede do Conselho Tutelar, na rua Capitão Miguel Ferreira, 533. Nós temos os nossos telefones fixos, que funcionam em horário comercial. Nós temos os nossos plantões de sábado e domingo. Então, em qualquer um desses canais que for feito alguma denúncia, ela é anônima. A pessoa não precisa dar o seu nome, nada, simplesmente fazer a denúncia. E temos o canal nacional, que é o Disque 100, né? Que também serve como denúncia. É importante que tenha um endereço para que caia, tipo, se for aqui em Mococa, que venha aqui para a cidade de Mococa. Aí o Conselho Tutelar recebeu uma denúncia. Uma criança foi abusada, uma criança ou um adolescente foi abusado sexualmente. Primeiro passo, o Conselho Tutelar vai até a residência ou até onde essa criança e esse adolescente está, juntamente com o seu responsável, e aqui em Mococa nós estipulamos um protocolo, é chamado protocolo de abuso, ou protocolo de violência sexual, também de agressão física. É sempre feito o mesmo protocolo. O que é esse protocolo? Nós pegamos a criança ou adolescente junto com o responsável, levamos até a UPA, é feito um exame superficial, se está em alguma marca, algum machucado, algum hematoma. Após esse exame,
a família é encaminhada para a delegacia, é feito um boletim de ocorrência, independente se conhecem o abusador ou não, e depois essa criança é encaminhada para o CREAS. O CREAS, ele é que trabalha aqui com os casos, além de outros trabalhos que eles fazem, mas eles que trabalham com os casos de abuso e agressão de criança e adolescente. Existe uma lei que a criança, ela não pode ser ouvida na UPA, ela não pode ser questionada na delegacia como foi, quem foi, ela só vai ser ouvida no CREAS por uma psicóloga especializada. Isso se chama escuta protegida. Então, a nossa escuta protegida em Mococa é no CREAS. E aí, após essa escuta, a criança, se precisar de algum tratamento psicológico, a família também é acompanhada, e esse relatório é encaminhado para a delegacia, e a delegacia vai fazer a parte criminal, né? Descobrir se não sabe quem é, descobrir quem é o abusador e tudo mais. O primeiro passo do conselho são esses passos. É bom a gente deixar claro também que não é só abusador, né? Tem abusadora também. Não é só homem que abusa. Mulher também abusa. Então, os primeiros passos para quem é a criança que é abusada, o procedimento do conselho tutelar é esse. Entendi, ficou bem claro mesmo, Juliana. É muito importante, né, esse apoio, porque às vezes a criança ali, né, tá a vítima da história, inocente ali, e então é muito importante fazer todos esses exames e realmente constatar e procurar a justiça, né, procurar quem é esse abusador. Então, muito obrigada, viu, Juliana? Um detalhe que eu esqueci, dependendo da situação, se a criança relatar alguma coisa ou a própria denúncia fala alguma coisa de ato, vamos se dizer, que aconteceu o ato mesmo, a delegacia também encaminha a criança para o IML. Aí o IML faz o exame específico, né? E aí alguns casos, não são todos, que são encaminhados para o IML. Entendi, ficou bem claro mesmo, Juliana. Muito obrigada. E agora, como a gente estava falando de denúncia, né? Temos mais uma pergunta do pessoal. Quando a denúncia ela vem apenas da criança, sem o consentimento dos pais, como o conselho age? Então a Ieda vai responder para a gente. Bom, a primeira coisa que a gente vai fazer é raro quando a criança ou adolescente chega sozinho no conselho. Ele sempre chega acompanhado de um vizinho, de um amigo, ou um professor quando está em período escolar. Mas nós sempre vamos pedir algum adulto de referência dessa criança e desse adolescente. Pode ser que não seja o pai e a mãe, porque tem medo ou tem diversas situações. Então, nós vamos atrás de um responsável para poder acompanhar toda a situação que nós vamos apurar. E a partir do momento que chega esse responsável, a gente vai cumprir com esse protocolo que a Juliana falou. É assegurada a questão do sigilo e do anonimato durante a denúncia. Porém, vamos supor que chega o pai ou a mãe falando que é o parceiro, que foi o abusador. Aí, nesse caso, a gente não tem como garantir o anonimato, porque vai ter que falar, é coisa que aconteceu muito íntima ali de dentro da família, e quando a gente chega e chama o responsável, ele acaba deduzindo, foi fulana que falou, foi Bertano que falou. Então, quando chega só a criança, a gente sempre vai buscar uma figura responsável para acompanhar todo esse processo. Entendi. Então, a criança, ela não precisa ir necessariamente com os seus pais, ela pode ir com outro responsável, com o professor, com alguém assim, que vocês atenderão da mesma maneira. Ela pode ir, só que após esse primeiro atendimento, os pais, eles serão contatados, né? Porque são eles os responsáveis pela criança, ou os pais, ou os avós, quem responde por aquela criança. Se foi com o professor responde por aquele momento que está levando a criança ali. Mas quem de fato responde por ele na sua casa, quem vai assinar alguma documentação, essas coisas, a gente vai atrás dessa pessoa. Mas para ser atendido não precisa estar com os responsáveis, pode ser qualquer outra pessoa e também sozinho. É que nunca acontece de estar sozinho.
Entendi, Eda. E aí, mais uma pergunta. A família da vítima também é atendida pelo conselho tutelar? É que nós entendemos que assim, o conselho, ele não faz o atendimento, ele não é um serviço para executar ações. Por exemplo, nós não temos uma psicóloga para atender, nós não temos um assistente social que vai na casa da família para acompanhar. Então, como que é o atendimento dessa família e dessa vítima? Nós, como você falou na abertura, nós vamos garantir os direitos. Então, toda criança e adolescente vítima de abuso sexual ou de violência, ela precisa passar por esse protocolo e depois ela tem os acompanhamentos, quer saber se foi no CREAS, que é o serviço que vai realizar a escuta especializada, se ela foi no CAPSI, conforme foi orientado, se a família está protegendo essa criança no sentido de não deixar mais com o abusador ou com a abusadora, até que seja julgado, até que toda a situação seja definida. Então, a família e a vítima, elas têm esses acompanhamentos, que é feito pela rede de serviços e também pelo conselho que monitora através de pedido de relatórios, visitas, a gente vai até o local, outros atendimentos que a gente faz para poder ouvir a família e saber se está indo, se não está indo, como eu falei. Entendi, perfeitamente. É exatamente, né? O conselho ele serve para zelar por esse, para que o ECA não seja descumprido, né? O Estatuto da Criança e do Adolescente seja realmente cumprido ali com a criança, né? Com os devidos cuidados que ela precisa, que ela necessita nesse momento. E tem uma situação que as pessoas falam: o conselho não veio aqui, o conselho não foi, o conselho sabia e não agiu. É que o conselho ele vai requisitar o serviço, como eu falei. Então, se a gente notar que precisa de uma visita social, nós requisitamos isso à assistência social. Tá? Sim, perfeitamente. Agora, mais uma pergunta aqui do pessoal. Como entrar em contato com vocês? Então, nós sabemos que muitas pessoas, às vezes, querem, né, ali fazer a denúncia, mas às vezes não sabe se tem que, com quem tem que entrar em contato, se tem que fazer o Disque 100. Então, como entrar em contato com vocês ali do Conselho Tutelar? O Altair vai responder essa pra gente. Liga seu microfone, Altair. Desculpa aí, pessoal, eu esqueci no mudo. Perfeito. Bom, pessoal, é o seguinte, como a conselheira Juliana já até adiantou na sua fala, existem alguns canais de denúncias que todo e qualquer cidadão pode usá-lo para fazer a denúncia. E todos eles são sigilosos, são anônimos. Tanto o Disque 100, que a sua central é em Brasília, que depois de ouvida a denúncia e relatada, elas vão despachar para o município de competência do endereço de onde está essa vítima. Existe 181 da Polícia Civil, que também é só ligar 181, que é colhida essa denúncia e também é passada. Existe também a possibilidade dessas denúncias serem feitas no Ministério Público diretamente, inclusive até pelo Poder Judiciário, pela Vara da Infância. Eu costumo dizer isso porque são dois órgãos que quase nunca são mencionados como canais de denúncia, até porque eles acabam apurando. É claro que eles recebendo a denúncia, eles vão devolver o teor dessa denúncia, parte dela pelo menos para o conselho, que se tiver ações e medidas que o conselho devam executar, eles vão encaminhar para a gente. Mas quando a denúncia é feita direto para o Ministério Público ou para o Poder Judiciário, eles já instauram o devido processo legal. E também tem os conselhos tutelares, né, que toda cidade, ou quase todas as cidades do nosso país, já tem um conselho tutelar. No nosso caso, em Mococa, você pode ligar na sede, no 3656-1483, das 7 da manhã às 5 da tarde, conselheiro o dia todo lá, não fechamos para almoço, vai ter sempre um conselheiro para ouvir essa denúncia, registrar essa denúncia e, posteriormente, instaurar esse procedimento, né, para poder averiguar todas essas informações e cumprir o protocolo conforme já foi mencionado, protocolo de abuso. Então, os canais são vários. Tá? O que eu percebo é que muitas pessoas ainda têm medo, mesmo a gente dizendo que são sigilosos e anônimos, muitas pessoas têm medo. Podem fazer tranquilo, pessoal. Não nos interessa o nome ou a identificação de quem está denunciando. Nos interessa a vítima, para que nós possamos encontrá-la e tirá-la desse sofrimento.
Então, podem fazer tranquilamente, podem ir na sede pessoalmente, lá você pode, quando for ser atendido por um conselheiro, pedir que seja anônimo e sigiloso, descrever a sua denúncia, vai ser registrada lá e pronto, não vamos querer saber seu nome, onde você mora, nada disso, tá? A gente vai receber a denúncia. E trabalhar em cima disso, cumprir o protocolo. Então, são esses os canais que toda a população tem para poder denunciar. Outra coisa interessante, eu já quero ressaltar, é que algumas pessoas dizem o seguinte: eu não tenho certeza. Pessoal, o ECA é bem claro quando diz que toda suspeita ou confirmação de violação contra direitos humanos de criança e adolescente deve ser comunicado ao Conselho Tutelar, independentemente se já foi comunicado para a polícia, para juiz ou qualquer outro órgão, qualquer outra autoridade. Então, não precisa você ter a certeza. Quem vai buscar provas, quem vai fazer o devido processo legal vai ser, como a Juliana bem disse no começo, o juiz, a polícia civil, enfim. A eles cabe essa parte da questão judicial, até porque, lembrando que abuso é crime, né? E contra criança e adolescente, suas penas são bem maiores do que a comum. Então, pode fazer tranquilo, seu nome não aparece e todas as medidas que forem necessárias em relação a proteger o direito dessas crianças vão ser tomadas, tanto pelo conselho e tanto pelos órgãos da quais o conselho vai requisitar o serviço. Então, fiquem tranquilos, denunciem, você tendo certeza ou não. De repente, você ouviu uma frase que te chamou atenção, de repente, você percebeu um comportamento que te chamou atenção, e aí você pode fazer essa denúncia e deixa por conta dos órgãos competentes que nós vamos atrás dessa criança ou desse adolescente. Perfeito. Eu acho que essa até respondeu a próxima pergunta, que era se Mococa possui outro órgão que auxilia as vítimas de abuso sexual. Eu acredito que você acabou respondendo essa pergunta também, demonstrando os vários lugares onde essa denúncia pode ser feita, né? Lugares que às vezes não são tão comentados, mas que foi muito bom também, que eu acho que isso é uma forma de auxiliar, né? Além do Conselho Tutelar, a Vara da Infância, como você mesmo disse. Então, eu acho que acabou respondendo. E a gente tem uma pergunta aqui no chat que ela realmente vai de encontro com aquilo que a gente já queria perguntar para vocês, né? A pergunta é: no período da pandemia, os casos de abuso sexual, eles têm aumentado ou diminuído na cidade de Mococa? Então, como que tá nesse período? Como que era antes? Como que tá, assim, a situação aqui de Mococa? E quem vai responder essa pra gente é a Ieda. Stella, quando eu cheguei no conselho, que foi o ano passado, eu cheguei chegamos em janeiro, a pandemia começou em março. E, infelizmente, a gente ouve falar que os números estão subindo, a violência aumentou porque as crianças estão em casa. E, assim, os dados que nós temos são dados muito alarmantes. Subiu e muito a violência praticada contra crianças e adolescentes. Só para vocês terem uma ideia de violência física e psicológica cometida contra crianças, no ano de 2020, nos 12 meses, nós tivemos 232 casos. Só no primeiro trimestre, janeiro, fevereiro e março, 90. Se a gente for fazer uma proporção por mês, em um mês de 2020, 19 casos por mês. Esse ano, 30 casos. Ou seja, a gente quase dobrou as violências contra criança e adolescente. Quando a gente olha, faz um recorte para a questão de abuso, nós temos os dados: 36 casos durante 2020, e isso traz para a gente uma média de 3 casos no mês. E quando a gente olha para os janeiro, fevereiro e março de 2021, nós temos 21 casos, 7 casos por mês, ou seja, quase dobrou. E pelo que nós tivemos abril e maio, esse número está aumentando. Então, nós ficamos, assim, muito preocupados com essa questão da pandemia. Nós temos uma preocupação muito grande para quando as escolas voltarem às suas atividades, porque a gente imagina que as escolas são canais importantes de denúncia, assim como as ONGs que atendem crianças e adolescentes, as unidades básicas de saúde. Nós imaginamos que as crianças em casa, elas não têm como denunciar, mas quando voltar ao normal, esse número tende a ser muito maior. Lembrando que quando eu falo do primeiro trimestre de
de 2021, eu estou falando de um período em que o conselho ficou 15 dias fechado. E isso tem um impacto também muito grande, porque é a sede que recebe o maior fluxo de denúncias no dia a dia. Então, não é fantasioso, não está acontecendo lá na esquina, o que a gente vê no Cidade Alerta, na Record, nos outros meios de comunicação, que a gente vê na mídia, acontece em Mococa. Acontece na rua da sua casa, no seu bairro, acontece na sua família, e muitas vezes a gente tem dificuldade de olhar para isso. É verdade, a gente às vezes pensa que está tão longe da gente, né? A gente vê, às vezes, alguns casos e a gente sofre com aqueles casos, mas a gente esquece também que na nossa cidade isso acontece. E quão triste é isso, né? Acho que a pandemia fez com que todo mundo ficasse em casa, né? Com que às vezes a criança que ia na escola, que ficava aquele período ali na escola, acaba ficando em casa, mais em casa, né? Então, tudo isso, né, tem influenciado e com certeza são dados muito tristes e que nós temos que querer mudar essa realidade, né? Temos que querer falar sobre isso. Eu acho que isso é um meio também da gente falar mais sobre isso. Eu vou aproveitar que a gente ainda está nesse assunto para ler algumas perguntas do chat e caso alguém queira se voluntariar a responder, tá bom? Eu vou ler aqui uma pergunta que fizeram, que foi da Bruna. A Bruna perguntou assim: como manter a segurança da criança quando o agressor é alguém da casa onde ela reside, para que não haja intimidação ou ameaça contra a vítima? Então, como manter essa segurança da criança quando o agressor é alguém da casa dela ali? Alguém pode responder isso pra gente? Posso. É bom lembrar que quando se trata de abuso sexual, quase sempre, ou é alguém da família ou muito próximo dessa família, amigos, enfim, pessoas íntimas, né, que circulam na casa, do convívio dessa família. Na maioria das vezes, isso é assim, infelizmente. E o que acontece? Quando o abusador é, por exemplo, um dos pais o responsável, o que acontece? Se no atendimento do conselho, durante todo esse atendimento que já foi descrito aqui, por exemplo, você percebe, vou dar um exemplo aqui, de repente o suspeito seja o padrasto, por exemplo, e essa mãe abraça a causa em relação à filha, ela será essa figura de referência, como já foi dito aqui. Porém, se acontece o contrário, como algumas vezes acontece, dessa mãe duvidar dessa criança ou desse adolescente e sair em defesa do seu companheiro, então ela também não pode ser mais a referência de proteção. O que a gente procura enquanto conselho, enquanto rede? O parente mais próximo, que tem afinidade, afetividade com essa criança ou esse adolescente e que vai, de fato, protegê-lo desse suposto agressor. Se no final de tudo, durante todo o atendimento, não há essa possibilidade, por várias razões, né, dentre elas, por exemplo, é que outro familiar não quer participar de todo esse processo também, para não ficar mal com a família, enfim, tem vários fatores que envolvem essa questão. No último caso, existem duas possibilidades. A primeira é que o juiz determine o afastamento do agressor da residência comum. Porém, entretanto, todavia, nós sabemos que isso pode demorar um tempo considerável. E essa criança não pode esperar. No último caso, então, o que nós fazemos para protegê-la quando não há outras opções, como eu disse? A gente acolhe na casa de acolhimento para a proteção dessa criança, né, o acolhimento institucional, com todo o seu direito garantido e protegido, onde lá também ela vai ter toda a assistência de proteção, enfim, até que, de fato, apareça um familiar que consiga dar essa proteção, ou, de fato, que o juiz termine todo o procedimento para que, de fato, essa criança volte ou para esse convívio sem o agressor, ou, enfim, de repente, se não for possível, o agressor permanecer, por exemplo, vai continuar morando com essa mãe, vai ser parceiro dessa família, ela não pode voltar para lá, então, muito provavelmente, o juiz decide a guarda com um parente próximo, enfim. É que cada situação, na verdade, é uma situação. E aí tem que ser analisado aquele contexto, né? Quem são os parentes, quem são essas famílias, quem é o abusador, quem são os parentes que estão a fim de realmente sair em defesa dessa criança ou adolescente para protegê-lo. Enfim, tem que ser analisado algumas coisas, e lembrando que isso tem que ser tudo muito rápido, porque a gente tem uma criança ou um adolescente que precisa ser protegido. E aí é assim que funciona. Protegida ela vai ser. Chegou a denúncia no conselho tutelar ou em qualquer outro órgão,
e chegou para a gente, provavelmente, sem dúvida nenhuma, essa criança já vai ser protegida assim que o conselho toma ciência dessa informação. Sim, porque temos que mobilizar para essa criança se sentir protegida, né? Às vezes não é mobilizar a família dela, mas é mobilizar o órgão para proteger ela, né? E da maneira como for o melhor, seja para um parente próximo, ou esperar ali, ou acolher ela em algum lugar, né? Então, ficou bem claro mesmo a sua resposta. E aí, logo embaixo fizeram uma pergunta, mas eu acredito que vocês já tenham respondido, né? Que perguntaram: a pessoa que denuncia, ela fica sendo responsável? Pelo que eu entendi, eu acredito que não, né? A denúncia Não. pode ser feita anônima. Não. Então, como eles falaram aqui, a pessoa que denuncia, ela não fica sendo responsável, ela pode apenas denunciar, só se ela já ouviu falar qualquer coisa, ela pode denunciar, e aí fica a critério ali do conselho, ir atrás das demais informações, e até o endereço ali da criança. Então, a pessoa que denuncia, ela não precisa, não fica responsável pela criança. Bom, ainda nesse tema, temos algumas perguntas, porque depois a gente já vai para a questão da prostituição de um menor de idade, né? Então, a Gláucia perguntou aqui: os abusadores denunciados em Mococa estão cumprindo a pena? Então, vocês têm um conhecimento aí se essas pessoas estão sendo mesmo indiciadas, se há um julgamento ali para aquelas pessoas? Assim, que nem eu falei na parte do protocolo. A nossa função, a nossa responsabilidade é para com a criança, né? A proteção da criança, a restauração da família. Essa situação de se estão cumprindo pena, se estão presos, a gente sabe de muitos que foram presos, estão presos sim, mas é com a delegacia, é com o fórum, é com o juiz, delegacia investiga e tudo mais. Mas assim, pelo o que a gente trabalha, o que nós percebemos, praticamente todos são condenados. Eles pagam pena, sim. Sim, o importante é denunciar, né? E aí, a critério dos outros órgãos, eles vão fazendo a responsabilidade deles, né? Mas acredito que é muito importante também a gente saber que a denúncia, ela é efetiva. Então, às vezes tem pessoas que pensam, né? Não vou denunciar porque não vai dar nada. Na verdade, não. A gente tem que ressignificar esse pensamento, né? Mas falar, não, eu vou denunciar porque vai acontecer algo, porque essa criança vai ser protegida, né? Então, é muito importante. Estela, e muitas vezes as pessoas têm dificuldade para denunciar, principalmente quando é adolescente. Por quê? As pessoas partem do pressuposto que a adolescente quis, que ela ficou se oferecendo. Às vezes o abusador está dentro daquele contexto familiar e as pessoas desconfiam. Imagina que fulano seria capaz, uma pessoa tão boa, uma pessoa, nossa, conheço desde pequeno, jamais iria fazer isso. Essas crenças, né, de que não existe perfil de abusador. Não dá para você olhar e falar assim, aquele ali é abusador, né? Então a gente tem que a gente nunca pode duvidar de um relato de abuso. A gente tem que sempre acreditar na vítima, porque ela precisa ser ouvida. E aí a gente precisa entender toda essa situação. E muitas vezes a gente descaracteriza a vítima adolescente, jogando para ela essa responsabilidade. Mas também olha o tipo de roupa que ela está andando. Ela está se oferecendo. Então, quando a gente fica nesse lugar de julgamento, a gente acaba afastando a pessoa de chegar para poder te falar uma situação dessa. E aí as crianças e adolescentes, elas vão ficando sozinhas, né? Não tem em quem confiar. Realmente é muito triste isso, né? É o famoso tabu, né? Que fica aquela coisa de que ninguém fala, não, mas coitado, não, isso não acontece dentro da nossa família, isso não acontece aqui, né? Então, precisa ser falado, né? Como a Ieda bem disse, né? Não existe um perfil, pode ser um tio, pode ser o pai, pode ser o padrasto, às vezes é aquela pessoa que você acha que mais ama a criança, mas às vezes é ela, né? Então, realmente, precisa ser falado sobre isso, e a gente precisa quebrar todo esse preconceito, e realmente, se souber de algo, denunciar, porque é muito importante para a proteção dessa criança. Inclusive, nas nossas estatísticas, 90% dos abusadores
são familiares, não é uma pessoa estranha que chegou, apareceu do nada e abusou. É o que você falou agora, são pais, infelizmente, pais, mães, padrasto, madrasta, tio, tia, primo, não é o moço que ninguém sabe quem é, surgiu do nada e abusou. O abusador sempre é próximo da criança e do adolescente. É muito importante esse dado mesmo, né? Saber que 90% dos casos que Mococa recebe aqui é de algum familiar, É né? familiar. Agora a Jaque vai responder para a gente se vocês do Conselho Tutelar possuem alguma ação que vocês fazem para a sociedade, né, em combate ao abuso sexual de crianças e adolescentes. Então, como vocês têm se movido durante esse período? O que que vocês têm feito, assim, né? Sim, boa noite, pessoal. O trabalho do Conselho Tutelar, né, mediante essa prevenção, né, com relação ao abuso sexual, ele acaba ocorrendo durante todo o ano, né, durante todo o nosso contato com a rede protetiva. Nós temos uma rede que funciona em Mococa, né, nós somos privilegiados porque é um município onde realmente os integrantes da rede se interessam, procuram sempre o conselho buscando informações para que eles possam também orientar as famílias, as crianças e os adolescentes atendidos. Nós temos, inclusive, um grupo de WhatsApp onde nós temos representantes de órgãos, instituições que atendem crianças e adolescentes, onde nós divulgamos materiais, vídeos, informações importantes com relação à prevenção do abuso e também temos com frequência, não agora no período de pandemia, né, mas fora do período de pandemia, realizamos sim as visitas nas instituições, nas escolas, nos projetos sociais, além de reuniões específicas para tratar de casos, para avaliar os casos, para ver como está indo o andamento da família. O Conselho tem participado também dessas reuniões com as escolas, com as instituições, para que chegar junto mesmo, saber as características, o que essa criança vítima possa estar sendo vítima, né, de abuso ou de qualquer outro tipo de agressão, como ela tem se expressado, que ela tem trazido nesses espaços de convivência dela. E a criança e adolescente vítima de agressão, eles estão o tempo todo ali dando o seu grito de socorro. E ele não, na maioria das vezes, não é dito nitidamente, né? Eu estou sendo abusado, eu estou sendo agredido, mas ele expressa através das suas atitudes. Então, esse contato do Conselho Tutelar com as escolas, com os projetos sociais, é muito importante nesse sentido, para que a gente possa enxergar essa realidade, fazer as conduções, né, fazer as orientações necessárias e representar a sociedade, né, porque o Conselho acaba sendo essa representatividade, como, né, não é possível todas as pessoas da sociedade ali dar o seu voto, dar a sua opinião sobre o que aconteceu, até mesmo por conta da necessidade do sigilo e de proteger essa criança e esse adolescente que sofreu o abuso e a violência, né? Porque nós sabemos que isso gera curiosidade na sociedade, não somente na sociedade de modo geral, mas também dentro dos espaços institucionais. Até mesmo ali, quando nós temos as reuniões, nós frisamos muito essa questão da importância do sigilo. Então, o Conselho, e isso está dentro do Estatuto, ele deve frisar com prioridade e no mínimo das informações possíveis, para que essa criança e esse adolescente não seja exposto,
né? Então, por isso que muitas vezes nós fugimos dos questionamentos na rua, até mesmo de pessoas, né, que representam órgãos e instituições, não é por maldade, mas porque é exigido que tenha esse sigilo. Então, as informações são repassadas dentro da necessidade, né? Somente aquela pessoa específica que é necessário saber para poder ajudar a conduzir e proteger essa vítima. Então, nos outros anos, fora essa pandemia, que infelizmente nós estamos vivenciando, é articulado ações mais recreativas, né, entre a rede. Então, o CREAS, CAPIVI, os projetos sociais, envolvendo também o Conselho Tutelar, realiza visitas nas escolas. Várias vezes ocorreram apresentações artísticas e culturais para que esse tema seja evidenciado de forma mais marcante, né? Porque nós temos muitos adolescentes e crianças, se for falar no tema de maneira mais formal, como nós estamos conversando agora, eles vão fugir, até mesmo porque não é interessante mexer na ferida, né? Mas quando você leva música, teatro, apresentações mesmo culturais, que é o que chama a atenção de crianças e adolescentes, nós conseguimos transmitir a mensagem e atingir o público com muito mais intensidade assim, e objetividade. Então, já realizamos vários eventos nesse sentido, e unindo aí toda a rede. Também temos espaço oferecido na TV, na rádio, os programas de rádio de Mococa sempre oferecem esse espaço para que nós possamos falar sobre o tema, e com isso nós acreditamos que a população tem sido alcançada, né? E possa, até quando nós falamos dos dados estatísticos, fica muito triste nós vermos que aumentou. Por outro lado, isso é positivo porque nós sabemos que não é uma situação nova. O que aumentou, na verdade, é a coragem e a consciência da população em identificar que existe esse problema e conseguir ter a coragem de denunciar. Porque, né, nós todos que pesquisamos esse tipo de violência sabemos que isso é histórico e cultural, né? Infelizmente, existe essa questão do abuso há muito tempo, porém, ele sempre joga a vítima como culpada. E se ela é culpada, eu não vou denunciar, né? Como acho que a Ieda trouxe aí, ela usou shortinho curto, ela que se jogou por cima de mim, ou ficou se mostrando, ou provocando, e o abusador, ele tem esse perfil sedutor, apesar de ser aquela pessoa normal, infelizmente nós não vamos olhar e perceber características, esse tem jeito de abusador, não, são usadores, às vezes, na maioria das vezes, tem esposa, tem namoradas, tem filhos, tem uma posição social, às vezes até muito valorizada, muitos amigos, e não é somente aquela pessoa com cara de bandido ou com cara de perigoso. Por isso que nós temos que ser cautelosos e nos concentrar em orientar as crianças e adolescentes a buscar ajuda sempre que perceber, né, qualquer tentativa ou aproximação no sentido assim, de sofrer uma violência. E, é claro, trabalhar muito a questão da educação sexual, né? Porque se estão surgindo muitos violadores, nós temos que descobrir onde está acontecendo a formação, no desenvolvimento da criança, do adolescente, para que no futuro ele se torne um abusador. E aí é importante essa união que nós falamos no início, de ter a parceria das instituições, não só educativas, mas também religiosas, né? Porque ainda temos a dificuldade das pessoas entenderem que aquilo é violência, e isso, infelizmente, quando se trata de instituições religiosas, nós temos
famílias que procuram resolver isso dentro do âmbito religioso ou familiar e considerando que aquilo vai ser resolvido somente naquele ambiente ou como apenas uma característica de influência espiritual, e, na verdade, isso não pode ser considerado, até porque é considerado crime na nossa sociedade, como foi ressaltado pelo conselheiro Altair. Qualquer pessoa que tentou apaziguar, colocar panos quentes nas situações de abuso, no momento que for descoberto, e é descoberto, mesmo que a vítima tente esconder, uma hora ou outra isso vai ser aflorado, né, e vai ser descoberto, e as pessoas que acobertaram podem e devem ser responsabilizadas criminalmente por isso. Então, o órgão Conselho Tutelar, ele está para receber esse tipo de informação sem nenhum julgamento, sem nenhum tipo de discriminação. Então, não é, não, eu consigo resolver isso sozinho. Independente de classe social, de etnia, de credo, o conselho é a porta para que nós possamos orientar e cuidar disso da melhor forma possível. Com certeza, é muito importante, né, como você disse, essa parceria, né, com as escolas. Eu vi que vocês estavam fazendo lives no Facebook também, participando ali de lives, né, então é muito importante isso, porque a gente precisa conscientizar a população, mandar esse assunto para as pessoas, né? Então, como você bem explicou, não é só uma questão religiosa, uma questão assim, né? Mas isso precisa ser melhorado, isso precisa ser falado, isso precisa ser denunciado. Então, é muito legal também esse espaço que nós temos aqui na nossa igreja para falar sobre isso, para conversar com as pessoas aqui da igreja também, para conscientizar sobre isso, porque pode acontecer com pessoas que são cristãs, com pessoas que não são cristãs, pode acontecer com qualquer pessoa, né? Então, é a gente conscientizar. Muito bem explicado por você, Jaqueline. Muito obrigada. E agora a gente vai entrar aqui no assunto, né, da prostituição do menor de idade. Então, surgiu essa pergunta para a gente, não vem em encontro com o abuso sexual, né, assim, no sentido de ali um agressor, né, mas a própria criança ali. Como vocês lidam com isso, com essa situação? Pessoal, essa questão da prostituição, ela tá, na verdade, são termos talvez diferenciados, mas no final das contas é a mesma coisa. Eu acredito que o termo prostituição é usado mais quando quando a situação acontece com adultos. Que a questão da prostituição infantil, você pode associá-la à exploração sexual infantil. Porque a prostituição, como todos sabem, né, é a questão da troca de favores sexuais, onde há pagamento, onde há recompensa, que nem sempre é dinheiro, mas há uma recompensa. Então, a exploração sexual infantil é a mesma coisa. Toda vez que um abusador, que abusa dessa criança, desse adolescente, e, na verdade, ele oferece uma paga, ele oferece um valor, seja em dinheiro, ou, às vezes, como acontece, eu pago o aluguel da sua casa, eu faço compra para sua família, né? Tem essas negociatas aí que acontecem com os abusadores. Então, a partir do momento que essa criança, esse adolescente, troca favores sexuais e recebe por isso, é exploração sexual infantil. Os termos são diferenciados até por uma questão, acredito eu, de punição, porque o Código Civil prevê esses crimes, diferencia cada um dele e cada pena é aplicada de acordo com os crimes cometidos e varia de idade para idade. Por exemplo, a criança até menor de 14 anos, né, adolescente, na verdade, o sujeito até 14 anos, a pena é diferenciada daquele que, mesmo ainda sendo adolescente, dos 14 aos 18. Então, essa diferenciação de prostituição e exploração sexual infantil pesa muito na questão da aplicação da pena, na verdade, da sanção. Mas na prática do dia a dia acaba meio que sendo a mesma coisa. É claro que a prostituição envolve uma outra coisa que talvez poucas pessoas pensam ou falam no assunto, que é o tráfico, né, de seres humanos, de mulheres, crianças, adolescentes, para esse fim. Né, o tráfico de mulheres, de pessoas, para a questão da exploração sexual. E daí a exploração sexual infantil quando envolve criança ou adolescente. Então, a prostituição é isso, é quando alguém paga para ter a questão dos favores sexuais, das relações sexuais.
Então, a prostituição, o atendimento do conselho ou da rede protetiva, quando envolve criança ou adolescente na prostituição, é o mesmo protocolo da questão do abuso, enfim, né, de todas essas questões relacionadas à questão sexual. Eu gostaria muito de aproveitar, eu não sei como a gente está de tempo, mas assim, a gente está falando do abuso e de repente alguém possa estar perguntando, ou talvez vai perguntar, mas afinal das contas, o que é o abuso? Quando alguém está sendo abusado, de fato? Por que é interessante falar? Porque há ainda quem pensa que o abuso sexual seria a relação sexual consentida ou praticada na prática, vamos assim dizer, quando acontece a relação sexual. E não. O abuso sexual está, por exemplo, da forma insinuosa que essa pessoa pode falar para essa criança ou adolescente. Se você envia fotos para uma criança ou adolescente com sentido de pornografia, por exemplo, é abuso. Se você fizer, eu vou dar o exemplo, porque isso já aconteceu e a gente já atendeu caso assim, se você, por exemplo, coloca um filme pornô para você e os seus filhos assistirem, se você faz relação sexual na frente dos seus filhos. Então, o abuso sexual não é só você tocar no corpo dessa criança ou desse adolescente. É tudo que você fizer em relação a sexo, que você induz essa criança ou esse adolescente a questão sexual, ou você usar essa criança também para satisfazer desejos sexuais de outras pessoas, também é abuso sexual. Então, assim, é um campo muito grande, podemos assim dizer, de uma forma mais simplória, para que todos que estejam assistindo nos entendam, mas que não deixa de ser abuso. O jeito de você olhar, né, dependendo da forma que esse adulto olha para essa criança ou esse adolescente, né, e o olhar, essa criança ou adolescente se sente coagida, se sente desconfortável, porque ela percebe, né, no olhar o que aquela pessoa está transmitindo, isso também é abuso. Então, assim, o leque é grande. Inclusive, a gente ouve muito assim, ela que quis, ela que entrou no carro, ela ou ele, né? A gente está falando aqui de criança e adolescente, tanto do sexo feminino ou masculino. Mas ela quis, ela que entrou no carro, a mãe deixou porque, enfim. Pessoal, crime é crime. Tá? Não tem essa de que ela quis ou de que ela consentiu. Inclusive, o Código Penal prevê, e o STF já decidiu essa questão, que antes dos 14 anos, mesmo que ela tenha consentido a relação, é abuso, enquadrado no crime de estupro. Então, a pena para abuso é uma, para estupro é outra. Mas tratou de criança e adolescente, mas só brinquei com o corpo, não teve penetração. É estupro, segundo o Código Penal, você vai responder pelo crime de estupro contra vulnerável. Então, assim, é amplo essa questão de abuso e a gente tem que tomar muito cuidado mesmo. Né? Tem a questão de pessoas que vai sondar a criança tomar banho, sabe? Tem várias situações que acontecem no dia a dia e que nós, né, todos nós, sociedade, nós, família, precisamos estar atentos aos sinais que essa criança ou adolescente nos traz, tá bom? E é isso, pessoal. Não sei se foi... Desculpa. A fala do Altair está me lembrando essa questão de que como nós estamos vivendo esse período da pandemia, onde as crianças e adolescentes estão com acesso num tempo maior na internet, o ambiente virtual é um ambiente propício para que crimes contra a dignidade sexual sejam cometidos. Então, muitas pessoas entram nesses ambientes virtuais de jogos, de canais onde ficam crianças e adolescentes, se passam por crianças e adolescentes e pedem nudes, né? Começa uma conversa com a criança no chat. Então, é super importante que os pais fiquem atentos com quem os seus filhos falam no ambiente virtual, com quem que eles falam, sobre o que eles conversam, porque às vezes o pretexto para chegar até a criança e adolescente é o jogo, é o filme, é algo do interesse da criança e do adolescente, mas as próximas conversas podem ser direcionadas para outras questões, e aí quando você pega o celular do seu filho, você vai ver lá na galeria, tem foto que tirou e que enviou. Então, é muito importante que vocês conversem com as crianças e adolescentes. Não mandem fotos do corpo de vocês. Se vocês receberem fotos do corpo de outras pessoas, mostre para o pai, para a mãe. Então, tenha um canal aberto, né, com seus filhos e suas filhas. Com certeza, é muito importante. A gente até ontem, né, a gente conversou com uma psicóloga, a gente também perguntou para ela o que é abuso.
Acho que até por isso que não veio essa pergunta aqui, mas é sempre bom reforçar, sempre bom falar novamente, porque às vezes tem gente que não sabe, né? Acha que o abuso é só a penetração, né? Mas não, envolve muitas outras coisas. Então é muito importante a gente saber disso também, né? E a gente está indo para o final da nossa live, estamos acabando já. Foi muito importante esses dados que vocês trouxeram sobre tudo isso que a gente conversou, tudo isso que a gente falou, sobre mococa também, que era uma curiosidade, acho que do pessoal, era uma curiosidade minha também, saber como que estava a situação de mococa. E com certeza os números chocaram a gente, como a Ieda trouxe, né? Que o ano passado, os números que estavam no primeiro trimestre e como está hoje. Então, são números chocantes e é para a gente ficar cada vez mais atento a isso, né? Então, agora a gente tem a nossa última pergunta, que é: defina a importância do conselho tutelar, né? E acho que já pode dar as orientações finais sobre esse tema para a gente encerrar. Jaqueline, eu acho que o seu microfone já está ligado, pode ficar tranquila, que você já está com o microfone ligado. E então, defina a importância do conselho tutelar e as considerações finais sobre esse tema. Eu acho que a Jaque não está ouvindo, ela colocou no chat que ela não está ouvindo o pessoal. Mas acho que nós podemos responder aí, né, sobre isso. Eu vou falar um pouquinho, a Ieda um pouquinho, a gente reparte para poder finalizar. Para nós, conselheiros tutelar, depois que a gente entra e nesse mundo de conselho tutelar de criança e adolescente, que a gente vê a importância que tem, porque o conselho, como você bem falou no começo, nós estamos lá para zelar pelo cumprimento do direito da criança e adolescente, que a maioria das vezes não é feito, né? O direito da criança e adolescente não é cumprido, então a gente tem que ficar em cima. É criança que precisa de medicamento, é adolescente que precisa de tratamento. São muitas coisas que abrangem ali o direito da criança e adolescente, inclusive quando eles ainda estão dentro da barriga da mãe, que às vezes a mãe é uma usuária de drogas, não faz o pré-natal, quer dizer, o direito daquela criança que está sendo gerada não está sendo cumprido. E aí nós já começamos o nosso trabalho ali, a criança ainda dentro da barriga da mãe. Então, o conselho tutelar, às vezes muitas pessoas não entendem, assim como a Ieda relatou, mas o conselho tutelar não faz nada, o conselho tutelar não foi, o conselho tutelar não fez. Nós estamos, vamos dizer, por trás das câmeras, né? Nós estamos cobrando a saúde, a educação, todo essa parte da rede protetiva. A nossa função principal é cobrar. Então, nós temos que cobrar o médico que não atendeu, o remédio que não veio, o pré-natal que não foi feito. Então, assim, em partes é isso. Aí gostaria de passar para a Ieda também fazer algumas definições. Ô, Ju, eu peço licença para você, mas a definição vou deixar para o Altair concluir. Eu gostaria de falar uma coisa antes de encerrar, Estela, que olhando para as nossas estatísticas, nós percebemos que existe uma dificuldade muito grande de diálogo entre as famílias. O maior número de atendimento no Conselho Tutelar hoje gira em torno de dificuldade na mediação de conflitos. As pessoas, as famílias não conseguem mediar conflitos mínimos e aí levam para o conselho para que o conselho possa resolver. Então, nós estamos numa live, eu acho que muitas famílias estão assistindo e o recado é para vocês, família, nesse sentido de casais separados, vocês nunca deixarão de ser pai e mãe dos seus filhos. Então, se aproprie dessa situação. Mesmo que você constituiu uma outra família, o seu filho continua sendo seu filho. Ele sofre com a sua ausência, com a sua distância. Se você constituiu outra família e tem outro filho, não abandona o do primeiro casamento, porque as crianças têm sentimento, as crianças percebem quando o pai e a mãe dão mais atenção para o que nasceu depois do que para o primeiro. Essas questões acabam trazendo muita violência para essa criança, muita ansiedade, muita tristeza, automutilação. Então, família, ser família não é só ser família com quem você está. Você é família de quem você colocou no mundo, de quem você tem essa responsabilidade. E hoje, o que nós percebemos? Os pais perderam o sentido da autoridade.
Então, leva lá no conselho, para o conselho aplicar uma medida, para o conselho proteger, para o conselho punir. E nós não estamos lá para punir crianças e adolescentes. Nós estamos lá para orientar. E a gente sempre fala para os pais, olha, a autoridade é você. E só que não dá para colocar a autoridade no adolescente com 16 anos, começa lá na infância. Então, comecem cedo a ser uma figura de autoridade para os seus filhos, comecem cedo a dialogar com seus filhos. Como que conversa sobre abuso sexual? Fala para o seu filho que no seu corpo não pode tocar. Não aceite que seu filho fale, eu sou, fulano é meu namoradinho, criança não namora. Esse é o nosso principal recado, né? Que nós não podemos consentir, nós não podemos permitir que isso continue acontecendo dentro das nossas casas e achar que está bonitinho. Família, se aproprie da sua condição de família. Quero agradecer e obrigada. Bom, pessoal, eu também quero agradecer mais uma vez. Eu acredito que a questão do conselho, a Juliana bem descreveu aí nas suas falas. Lembrando que nós somos um órgão institucional e nós seguimos lei. Então, existem algumas coisas que outros órgãos, as pessoas pensam que nós devemos fazer, e nós não fazemos, porque nós não podemos usurpar a função de outros órgãos. Como, por exemplo, vou dar um exemplo aqui só para você entender. Liga no conselho querendo que o conselho resolva, por exemplo, tráfico de droga envolvendo adolescente. Tráfico de droga é um crime, e o estatuto diz que quando um adolescente ou uma criança comete um crime, é chamado de ato infracional, mas não deixa de ser um crime. Quem cuida de crime é a segurança pública, é a polícia. Então, a função, nesse exemplo que eu estou dando, é a polícia. Eu não vou porque eu não quero, eu não vou porque a lei não me permite. Esse é um exemplo de N exemplos que poderíamos citar aqui, o porquê que a população em geral sempre abre a boca e enche o peito para dizer que o Conselho Tutelar não faz nada. Temos o artigo 98 que deixa claro que o Conselho deve agir na ação ou omissão da sociedade e do Estado, na falta dos pais ou responsáveis, ou em razão da própria conduta do adolescente. Então, são esse artigo, principalmente, que eu preciso me pautar enquanto Conselho. E aí, sim, cumprir o artigo 131 de zelar pelo cumprimento desses direitos. Então, só para dar uma esclarecida, porque, assim, a sociedade, às vezes, apenas repete o que já ouviu, né? Às vezes tem canais de televisão sensacionalista que, mesmo sabendo a verdade sobre o ECA, mas eles, para ganhar audiência, falam uma outra versão. Enfim, nós estamos de porta aberta todos os dias, tá bom? Mesmo que você queira lá só passar, tomar um cafezinho, conversar com a gente, conhecer a sede, conhecer o conselho, estamos lá, pessoal. Tá? Antes de você fazer qualquer julgamento, vai lá conhecer o conselho da sua cidade, quem são os conselheiros, né? Como que é o trabalho desenvolvido, tá bom? Eu quero agradecer mais uma vez, que Deus abençoe todos vocês e que nós possamos, de fato, né, 30 anos de ECA, foi um avanço muito grande para um país que viveu no Código de Menores, onde essas crianças e esses adolescentes eram apenas objetos ou adultos em miniaturas, e aí vem o ECA com um choque de cultura. A gente entende, compreende que é difícil mudar a realidade da noite para o dia, mas são 30 anos de ECA. Tanto o poder público quanto a sociedade precisam se apropriar desse instrumento para proteger nossas crianças e nossos adolescentes. E, consequentemente, termos famílias melhores, ter famílias mais unidas, ter famílias que, de verdade, voltem a ser família, como aquele princípio bíblico que nós temos, que precisamos, na verdade, como a Ida bem falou, voltar a ser família. Pai é pai, mãe é mãe, quem manda é pai, quem manda é mãe, não é o filho. Enfim, tem várias ações, vários assuntos que talvez, quem sabe, numa próxima live, a gente possa também conversar um pouco mais com todos vocês. Obrigado, Estela. Deus abençoe a todos vocês. Eu que agradeço. Muito obrigada, gente. Foi muito importante aqui, vocês aqui, né? Eu creio que a gente saiu daqui com muito aprendizado. Ainda bem que essa live vai ficar salva, que a gente vai poder voltar aqui nas informações e tudo que vocês falaram, porque eu creio que foi bastante informação e eu acho que vai ser bem útil para todos nós. Então, muito obrigado por terem aceitado o convite e eu agradeço e com certeza queremos ter próximas vezes e eu entro em contato com vocês posteriormente. Muito obrigada. Muito obrigada, Juliana. Obrigado, Ieda. Obrigado, Altair. A Jaque teve um problema técnico, mas muito obrigada, Jaque, também. Você aí por ter participado da nossa live. Obrigado. Até mais. Bom, pessoal, eu ainda tenho alguns recadinhos para a gente acabar a nossa live. O primeiro recado é que toda live nós estamos ajudando um abrigo chamado Pedra de Guaratiba. Esse abrigo, ele se reside lá no Rio de Janeiro.
ele atende crianças de 0 a 10 anos que tiveram seus direitos violados, entre eles o abuso sexual também, e atualmente eles estão com 17 crianças. Então, nós queremos ajudar essas crianças, né? Eu vou colocar aqui na tela o Pix lá do abrigo, para que você possa doar, fazer qualquer doação. Eles estão aceitando ali, eles têm uma meta para bater, né, para questão financeira, porque você deve imaginar, mas tem gastos um abrigo, então que você possa ajudar esse abrigo, né? Se você quiser mais informações também, eles têm Instagram, então entrem no Instagram deles ali, Abrigo Pedra de Guaratiba, você vai ficar sabendo um pouco mais sobre eles, e vamos ajudar, né, pessoal, que é muito importante também, a gente ajudar esses abrigos que acolhem crianças e adolescentes que tiveram seus direitos violados. E agora, para encerrar, eu vou fazer uma oração e a gente vai encerrar a nossa live. Lembrando que essa live vai ficar salva, então você pode ver ela de novo, você pode mandar o link para os seus familiares, amigos, que essa live ficou salva, tá bom? Então vamos orar para encerrar. Senhor Jesus, muito obrigada por esse dia, muito obrigada por essa live, que com certeza o Senhor falou no nosso coração. Obrigado, Deus, porque através de tantos recursos nós podemos recorrer à justiça, mas nós sabemos, Deus, que a justiça maior vem do Senhor. Então, que em nome de Jesus, o Senhor tenha misericórdia dessas vidas, misericórdia dessas famílias, e cada vez mais, Pai, essa situação possa ser mudada, Deus, através da ação do Teu Espírito Santo, através do Senhor Jesus, Pai, essa situação de crianças possa ser mudada. Em nome de Jesus, é isso que nós clamamos. Abençoa cada vida que esteve nessa live aqui, que pessoas possam sair daqui edificadas, transformadas e prontas, Deus, para agir mesmo em prol da nossa sociedade. É isso que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém, pessoal. Muito obrigado pela sua participação, obrigado por você ter ficado até aqui, e espero que você tenha sido abençoado e edificado. E amanhã, às 7h30 da noite, por esse mesmo canal do YouTube, IEC Mococa, nós vamos ter mais uma live incrível com a advogada Marília, tá bom? Então, espero vocês amanhã, às 19h30, nesse mesmo canal. Deus abençoe.